e tenta aplicar aqui. Então foi o que foi feito. Né? Não tem mistério, não tem segredo, é só você e outra parceria. Porque uma das coisas que eu aprendi, desde aquela época que nós inserimos, né, a Operação Lei Seca aqui, que sem parceria, né, eu aprendi muito aí com o Coronel Luciano, porque sem parceria a gente não consegue avançar de jeito nenhum. No tocante a essa estrutura que você construiu, né? Com parcerias, integração com a Polícia Militar e o público Isso. E o privado, como é que está o grau de maturidade hoje de seu time para a elaboração de projetos? Com a sociedade civil. Então, através desse trabalho, nós conseguimos, né, lograr êxito em relação a toda essa estruturação, porque sem vontade política a coisa não anda. Não adianta você instituir uma guarda municipal e não fazer o processo de armar. É a mesma coisa que ter um caminhão de bombeiros sem água. Olá a todos, meu nome é Luciano Nunes, sou engenheiro de produção, faço parte da ENGIPROD, estamos aqui no canal podcast Conexão Nordeste com o nosso amigo Ramalho. Fala aí, Ramalho, um pouco. Olá a todos, esse é o canal Segurança TVBR e o programa Conexão Nordeste, onde nos conectamos aqui do Sudeste, estou em São Paulo, com o nosso amigo Luciano no Nordeste, que está em Recife, e o nosso convidado. Quem é ele, Luciano? Nosso convidado é Alex Monteiro, né? Ele é o secretário municipal de Segurança Pública da cidade de Toritama, aqui em Pernambuco, né? Alex, se apresenta aí para a nossa audiência, fala um pouquinho. Quem é Alex? Olá, pessoal, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? O horário que vocês forem assistir. Meu nome é Alex Monteiro, estou como secretário de Segurança Pública na cidade de Toritama. Já fui secretário em Caruaru também, né? Onde, juntamente com o nosso amigo Luciano aí, nós iniciamos as operações de lei seca na cidade de Caruaru. Foi uma quebra de paradigmas, né? E hoje estamos por lá, né? Tentando ajudar. Sou filho de São Paulo, né? Nasci aí em São Paulo, sou conterrâneo aí, nosso amigo Ramalho. E estamos aqui, eu cheguei aqui por meados de 1960, ou 1996, mais ou menos, né? E nas indas e vindas fiquei. A minha família é daqui, né? Mas foram para lá, para São Paulo, para poder, né, trabalhar, e aí eu nasci lá. E aí estou por aqui, por Toritama agora. Esse é a pura conexão Nordeste-Sudeste, hein, Luciano? Ele foi feito made em São Paulo e voltou para Pernambuco. Raiz, é. Muito bom. E o tema de hoje é a importância da capacitação do secretário de Segurança Pública Municipal para o fortalecimento das políticas públicas municipais. Luciano. Então, Alex, primeiro, fala para a nossa audiência onde é que está posicionado geograficamente Toritama aqui em Pernambuco, né? E o que é que você tem hoje em termos de guarda municipal? Isso, Toritama está situada no Agreste, aqui em Pernambuco, fica a 160 quilômetros da cidade do Recife e fica a 30 quilômetros da cidade de Caruaru, né? Quando eu me refiro a Caruaru, porque é uma cidade mais conhecida, né, nacionalmente, né, por conta do São João, enfim. E Toritama, ela tem um braço muito forte, que é a questão da produção de jeans, né? Boa parte da produção de jeans do Brasil, ela sai da cidade de Toritama, né? E aí, com isso, com essa produção, a gente tem grandes dificuldades lá em relação à parte de segurança pública. Evidentemente que é importante, porque o desenvolvimento econômico ele é bom, né? As pessoas ganham dinheiro lá, mas também isso atrai algumas mazelas que termina ficando para a segurança pública resolver, né? Para os órgãos de segurança pública resolver. E aí foi quando o atual gestor, juntamente com sua equipe, em 2017, decidiu montar, né, a estrutura da Guarda Municipal
aqui na cidade de Toritama, né? Lá na cidade de Toritama. E aí nós começamos com 50 guardas municipais, né? Todos concursados. Fizemos todos os processos legais para que a instituição ela tivesse as prerrogativas para usar armamento letal e não letal, né? Dotação bélica, criação de legislação à parte para o uso do armamento letal, enfim, toda essa estrutura, e iniciamos com essas quebras de paradigma que existia lá na cidade, né? A cultura de que guarda municipal não tinha poder, guarda municipal não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Tivemos uma série de dificuldades, mas uma coisa que eu ressalto é a integração, né? A integração entre os poderes, né? Os órgãos de segurança pública foi o que fortaleceu, e hoje a guarda municipal lá de Toritama ela é bem conceituada aqui na região, né? Para você ter ideia, mês passado saiu uma pesquisa, porque todo o trabalho do município, ele para o prefeito ele ter um diagnóstico do que ele está acertando e o que ele está errando na sua gestão, né? A parte de segurança ela teve 81,3% de aproveitamento ou de aprovação, né, no município. Então isso graças a essa integração. Nós ficamos na região do 24º Batalhão, né, da Polícia Militar de Pernambuco, e também ficamos na diretoria integrada de Polícia Civil. Então são 5 municípios que comportam essas unidades, e Toritama se destaca entre eles pelas questões de resolução dos crimes que aconteciam aqui. Para você ter ideia, quando eu cheguei em 2017, o ano anterior tinha se fechado com 46 homicídios, e esse ano nós estamos com 5 homicídios, porque 2 foi na divisa do município de Caruaru com Toritama, mas estamos com 5 homicídios. Então, veja, a gente está na metade do ano, né? E aí essa queda significativa graças aos investimentos de segurança pública que foram aplicados na segurança pública aqui no município. Parabéns aí, Alex, a toda a gestão. E para nossa audiência, para a gente posicionar, nós temos no Brasil 5.570 municípios. Deles, 1.300 a gente tem guarda constituída. E dessas 1.300 guardas, somente 400 elas são armadas com arma de fogo, né? Então, Alex coloca aqui uma situação onde a gente está em menos de 10% aí de todo esse universo. E, Alex, para beber do seu conhecimento aí, como que é fazer esse movimento? Desde 17 e 18, né? Eu acho que quando surgiu a legislação de SUSP e tudo mais. Então, assim, essa municipalização, como que você vê na prática, ela reverberando para o cidadão comum, para o seu José e a Dona Maria? Você acabou de falar de integração, né? Então, essa união de forças aí e esse movimento da guarda, que na época eu acho que vocês foram alguns dos protagonistas, né? Para poder sair e montar essa guarda. Então, eu queria beber da sua experiência aí, até para que você motive os demais que estão pensando em criar a guarda e tudo mais, eles entendam esse caminho e bebam da sua experiência. Por favor. Isso, eu costumo dizer que segurança pública hoje é uma ciência, né? Não se faz segurança pública sem informação, sem dados. O primeiro momento que nós fizemos lá foi um estudo sobre as áreas, sobre o público da cidade, porque Toritama ela tem uma feira que ela gira toda semana. Nós temos um público de moradores lá, né? Em média 45 mil, e nos dias de feira, né, a gente recebe em torno de 20 e 25 mil pessoas, que é esse público flutuante. Isso termina gerando, né, uma série de fatores que tem que ter intervenção da segurança pública. Então nós fizemos um estudo, né, através desse estudo, né, desse diagnóstico, nós identificamos algumas arestas e iniciamos um trabalho de integração. A secretaria ela foi instituída justamente com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade que vinham acontecendo dentro de toda essa gama, porque Toritama tem uma particularidade. Toritama ela é uma cidade que você tem a oportunidade de emprego
todos os dias, né? A demanda, ela é muito grande. A carência por parte de profissionais, ela faz com que atraiam pessoas e que os empregadores, por conta da informalidade, porque se colocar dentro da formalidade, eles não conseguem produzir como deveria, né? Isso aí já é uma cultura antiga E aí o que é que acontece? Juntamente com essas informações, a gente meio que atrai pessoas que cometeram crimes em outros locais e vêm se esconder na cidade de Toritama, porque aqui eles estão escondidos, né? Até então, e conseguem trabalhar e fazer uma renda. Então, as dificuldades elas partiram em relação a isso. Quando o gestor identificou que teria que ter uma intervenção mais enérgica, ele instituiu a Guarda Municipal justamente para fazer esse trabalho com as demais secretarias. Então, a gente trabalha integrado com Polícia Militar, com Polícia Civil, com Corpo de Bombeiros, com a unidade do BEP, que é uma unidade especializada de Caatinga, que fica aqui também na nossa região, com a sociedade civil. Então, através desse trabalho, nós conseguimos, né, lograr êxito em relação a toda essa estruturação, porque sem vontade política a coisa não anda. Não adianta você instituir uma guarda municipal e não fazer o processo de armar. É a mesma coisa que ter um caminhão de bombeiros sem água, né? A guarda ela tem que ser armada, ela tem que ser bem equipada, ela tem que ser preparada, uma corregedoria que funcione, uma ouvidoria que funcione, certo? Cobrar realmente os excessos, certo? E realmente dar uma resposta para a sociedade à altura. Então, hoje nós estamos bem consolidados aqui, né? A Guarda Municipal ela faz um trabalho não só aqui, como na região também, em Santa Cruz. Nós temos outra Guarda Municipal lá, a Guarda de Santa Cruz é uma guarda bem estruturada também, né? Já opera há bem mais tempo. A Guarda de Toritama ela está vai fazer 6 anos agora, 6 anos. A Guarda de Santa Cruz tem 30 anos, já é uma guarda bastante experiente, e são cidades que ficam no polo de desenvolvimento econômico. Então a gente faz um trabalho integrado aqui, porque os índices de furto, de assalto, eles acontecem nesse período da feira. Em Santa Cruz, em Toritama é quinta-feira, em Santa Cruz e Caruaru é na sexta. Então, esses 2 dias a gente fica em alerta 24 horas. A gente monta uma operação integrada, né, para que todo esse complexo de segurança, de desenvolvimento econômico, ela tenha uma segurança à altura, para que as pessoas possam vir comprar com tranquilidade, possam vir desenvolver suas atividades comerciais sem ter preocupação. E a feira, a gente tinha e ainda tem uma grande quantidade de ocorrências que é relacionadas a furtos. Então, o que foi que eu fiz? Eu identifiquei que quanto mais policiamento ostensivo fardado, mais aconteciam os furtos. E aí eu inverti a situação, coloquei, né, junto um trabalho integrado com a Polícia Civil, policiais à paisana. E aí a gente conseguiu se infiltrar em meio aos compradores e conseguiu identificar algumas pessoas que vinham cometer crimes aqui na cidade. E trouxe um resultado bem expressivo, né, em relação à diminuição dessas ocorrências. Então, a estruturação da Guarda Municipal, ela é plausível para qualquer município. Primeiro, porque o Estado ele não tem condições de suprir a necessidade como deveria de cada município. Para você ter ideia, quando a gente montou aqui a estrutura, eu estava lançando 4, 5 viaturas, enquanto a Polícia Militar lançava 1 ou 2, tá? Mesmo com um aporte maior, né? O trabalho exitoso da Polícia Militar aqui, o batalhão, ele faz um trabalho, está sob o comando do Tenente-Coronel Pedro Moraes, faz um trabalho fantástico aqui na região, certo? Mas a quantidade de efetivo que não depende dele é pouca. E aí os municípios precisam dar esse aporte, fazer essa contrapartida para que a cidade ela tenha uma segurança diferenciada. Aí o que é que acontece? A gente trabalha geralmente com as ocorrências de um potencial ofensivo menor, e a Polícia Militar com um potencial ofensivo maior nessas ocorrências. Então, na época que fizemos um estudo, 45% dessas ocorrências de perturbação de sossego e
de Maria da Penha, a Polícia Militar ela atendia e passava em média 2 ou 3 horas na delegacia. Era uma viatura, imagine, são poucas guarnições na cidade, e ela passa esse tempo todinho numa delegacia para apresentar uma ocorrência, a cidade, consequentemente, fica desguarnecida. E com a guarda, não. Aí nós fizemos, né, um acordo para que essas ocorrências de Maria da Penha, essas ocorrências de perturbação de sossego, que é a questão de som alto, elas são atendidas pela Guarda Municipal de Priori, certo? E aí a gente conduz para a delegacia e a Polícia Militar ela fica livre para poder atender as ocorrências de tráfico de drogas, né, ocorrências de crimes, possíveis crimes de roubo a banco. E aí nós criamos toda essa estrutura, né, de elos de ligação para que cada um fizesse sua parte e vem dando certo. O BEP, ele faz a cobertura dos corredores bancários aqui com a Madrugada Segura, né, que são 2 equipes, né, que são mais preparadas. A Polícia Militar trabalha durante o dia, junto com o apoio, e na madrugada também intensifica as rondas nos bairros, juntamente com a Guarda Municipal. E essas ocorrências de menor potencial ofensivo, a Guarda vai, como a gente tem mais viaturas lançadas, consequentemente a cidade sempre se permanece guarnecidas. Então isso ajuda muito a garantir a segurança, a garantir o apoio ao munícipe, porque essa contrapartida do município, ela vem a fortalecer as ações, né, da Polícia Militar dentro do município. Isso para a gente é importante. Então, toda essa estruturação que foi feita, né, em relação à base, em relação à compra de viaturas, em relação à compra de equipamentos, a gente está operando com Glock, certo? A gente comprou Glock, eu estou comprando agora fuzil, estou comprando carabina, a gente está nesse processo aí. Então, tudo isso vem a dar um suporte maior à Polícia Militar e aos munícipes, porque a gente tem uma quantidade de efetivo maior, entendeu? Então, assim, o gestor que ele consegue enxergar isso, ele chega na frente. Colocamos sistema de monitoramento, a gente fez uma muralha de segurança aqui no município, eu tenho câmeras com LPR que filtram os carros que entram e saem na cidade. A gente sabe, eu estou instalando agora pins que são postos com 4 câmeras com inteligência de reconhecimento facial, com inteligência de ataques e agressões, tudo isso em tempo real. A gente consegue integrar com as câmeras que ficam no hospital, nos outros prédios públicos. Então, toda essa parte tecnológica também a gente está operando. Nós operamos com drones também, drones de última geração, com câmeras termal. Então, Toritama hoje, ela se destaca aqui na região por ser um berço tecnológico. Nós fizemos a primeira viatura com tecnologia de reconhecimento facial embarcada do Brasil. A gente tem viaturas que elas identificam com câmeras, identificam placas, né, para saber se tem restrição de roubo ou furto, qual é a situação daquele veículo, se tem um licenciamento pago ou não. E nós acoplamos uma tecnologia que é de reconhecimento facial. Então eu tenho um banco de dados que é da Ceres e coloquei esse sistema dentro, essas informações dentro desse sistema, dessa viatura. Ela parece uma viatura dos Estados Unidos, né? Tem um cockpit com telas, com toda a aparelhagem para que o operador ele identifique que isso é uma viatura de inteligência, né? Caracterizada com a câmera em cima, que por onde ela passa até 80 a 100 metros ela consegue identificar uma pessoa com mandado de prisão com restrição. É o mesmo processo que tem aí. Na época eu fui o programa de reconhecimento facial de São Paulo, o Sampa Smart, ele não tinha sido lançado ainda. Tive aí, a gente já tinha essa viatura, nós trocamos algumas informações aí. Eu fui no núcleo da Guarda Municipal, conheci o núcleo de inteligência, o sistema de monitoramento da cidade, e aí nós trouxemos alguma experiência para cá e conseguimos montar essa viatura, que foi um sucesso. Eu mandei essa viatura para o Carnaval da Bahia, né? Eu cedi para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e eles prenderam 74 pessoas, né, com base nesse sistema já que a gente já vinha trabalhando. Ela ficou em uma viatura da Rondesp. Então foi um sucesso lá. Só a parte ostensiva dela, que é uma câmera que fica em cima do rotan, né, do intermitente, ela já causa um impacto psicológico, né? Então o camarada que está com mandado de prisão em aberto, camarada que está sendo procurado pela justiça, ele não vai para nenhum evento. Aconteceu aqui. Então, quando a Polícia Civil às vezes pegava
estava fazendo o trabalho de identificação dos aparelhos celular, vi as conversas dos indivíduos que, quando avistavam uma viatura da Guarda Municipal, já se comunicavam e saíam daquele local ali. Gente que veio de São Paulo, que veio de outros estados com mandado de prisão em aberto também, quando identificaram que tinha essa viatura circulando, eles também não permaneciam na cidade. Então, isso trouxe um resultado bastante positivo, né, nessa parte tecnológica. Então, são investimentos que o município faz que, para a gente, é importante demais. Isso aí, né? Sabe o que eu percebo aqui, Alex? É justamente assim, você é um cara intraempreendedor, ou seja, um gestor intraempreendedor, e é visceral, né? A gente vê que realmente você tem aquela vontade, aquele sangue nos olhos para poder prestar o melhor serviço para a população, né? O Luciano estava com uma pergunta aí. Qual que era, Luciano? Você vem da formação como gestor lá em Caruaru de trânsito, né? Como foi se encontrar agora como gestor maior de segurança municipal, né? O que é que aquilo trouxe de camada para lhe motivar, né? E também que você conseguiu levar para a gestão hoje, que você consegue potencializar? Isso. O caminho trânsito, eles se cruzam, né? E segurança pública. Então, quando você faz planejamento de cidades, você também aprende um pouco sobre as mazelas que o município tem, que ele apresenta, os locais que são pontos quentes, onde você pode ir ou não ir. Eu faço um estudo também para saber o comportamento dos munícipes. Toritama, por exemplo, é uma das cidades que, quando eu cheguei aqui, elas consumiam. Era uma das cidades que mais consumiam medicamentos controlados. Então, por isso, você tem como entender e enxergar qual o público que você vai lidar. Você consegue preparar o seu efetivo. E aí eu fui pesquisar, fui para a Colômbia, né? Fui ao Paraguai, fui à Argentina, fui ao Chile, para estudar um pouco sobre segurança pública municipal. E aí você pega algumas bagagens, né, algumas experiências que esses locais têm a ofertar e tenta aplicar aqui. Então foi o que foi feito, né? Não tem mistério, não tem segredo, é só você e outra parceria. Porque uma das coisas que eu aprendi, desde aquela época que nós inserimos, né, a Operação Lei Seca aqui, que sem parceria, né, eu aprendi muito aí com o Coronel Luciano, porque sem parceria a gente não consegue avançar de jeito nenhum. A gente não consegue isso. Porque as demandas são muitas. A gente não consegue, humanamente impossível, você fazer e abraçar tudo sozinho. Então, se não tiver os parceiros, consequentemente, você não consegue avançar. O exemplo de Caruaru, né, era que a gente tinha um índice de acidentes sinistros de trânsito aqui considerável, principalmente de quinta a domingo. Quando nós começamos a operar com a lei seca aqui, a gente reduziu de forma significativa, né, esses números. Então, isso é um exemplo claro. Não existe hoje como você... existe essas brigas aí de a polícia militar ela não pode perder o comando, o controle. Não existe isso, gente. A polícia militar ela vai operar nos seus limites legais, a Guarda Municipal vai operar nos limites legais e dá para todo mundo fazer, né? Como eu falei anteriormente, é um pecado você deixar uma guarnição da Polícia Militar em uma delegacia 3-4 horas para entregar uma ocorrência de Maria da Penha, porque o marido brigou com a esposa ou porque você pegou um carro com som ligado. Entendeu? Quanto isso poderia ser feito pela Guarda Municipal, que tem um efetivo maior. E a PM, ela trabalhar com as ocorrências de um potencial ofensivo maior. Então, isso é muito simples de se fazer, né? A gente tem ocorrências para todo mundo. Eu me lembro que, quando chegou o SAMU aqui no Brasil, houve essas desavenças entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU, porque um não queria ir, outro não queria, enfim. E hoje trabalham, né, integrados, cada um com suas atividades legais ali, cada um com sua expertise, né? Alex, eu vou aproveitar esse seu gancho, né? Vou pedir licença para você, aproveitar bem esse gancho. Sim. Que assim, como que você é um cara diferenciado? Só de estar ouvindo você aqui já é uma capacitação para aquele gestor municipal. E eu queria saber o seguinte, ó, nessa sua jornada aí, e hoje os gestores que querem prosperar, que querem entregar melhores serviços para a comunidade, por onde passa
capacitação? É por tecnologia? É por benchmark, ou seja, conhecer como as outras... É copiando vocês? Como que você dá esse azimuth aí para o gestor que ele está buscando isso? Aperfeiçoar a capacitação dele para poder prestar melhores políticas públicas para a sociedade? Bom, o Sistema Único de Segurança Pública ele é uma fonte muito rica, né, em informação. A gente consegue extrair muita coisa boa de lá. As integrações também, certo? E a própria realidade do município. Eu costumo dizer que cada município tem a sua particularidade, né? Toritama, eu senti um choque enorme quando eu saí de Caruaru e fui a Toritama, porque era uma cidade que não tinha ordenamento. As pessoas não usavam capacete, as pessoas não cumpriam com as regras de circulação, as pessoas não tinham respeito às autoridades. Então, quando nós iniciamos esse trabalho lá, é importante que o gestor ele tenha em mente em estudar o ambiente que ele vai trabalhar, certo? É conhecer a realidade daquela localidade ali do município. Porque o que acontece muito, eu moro em Caruaru, mas trabalho em Toritama. Então, tive que estudar comportamento das pessoas, fazer visitas em escolas, em prédios públicos, conversar com a sociedade é importante também, porque e outro, esclarecer a sociedade das ações que você vem desenvolvendo, né, e procurar experiências que são exitosas, né, como o Smart Samp em São Paulo, por exemplo, né, como trabalho que foi feito de requalificação em Medellín, né? Eu estive lá, a gente conseguiu absorver alguma coisa positiva de lá, que foi a recuperação dos espaços públicos, que foi aplicada aqui também na cidade de Toritama, para combater o tráfico de drogas. Então, tudo isso o gestor ele tem várias possibilidades de enxergar e entender qual é a dinâmica do seu município, né? Porque cada um tem uma realidade diferente. Para você ter ideia, aqui em Toritama, comunidade, lá em Toritama tinha uma comunidade que a polícia não entrava. Então foi feito um trabalho de inteligência lá, a gente fez uma parceria com o núcleo de inteligência do Agreste, da Polícia Civil, com o núcleo de inteligência da Polícia Militar, fizemos um levantamento da área, montamos uma operação e executamos, né? Trouxemos helicóptero, porque nessa comunidade ninguém entrava. Aí conseguimos fazer essa operação lá, conseguimos um mandado coletivo. E aí, meu amigo, até carro blindado a gente conseguiu aprender nessa operação. E aí zerou, né? Consequentemente, os números caíram. Grandes apreensões de drogas a gente fez aqui em algumas comunidades. Então, assim, arregaçamos as mangas e fomos para cima. Cada município ele tem sua particularidade. Então, o gestor é importante analisar as suas demandas, trabalhar com os números, verificar, né, o que é que existe de situações, o que é que a sociedade mais clama, os problemas em cada comunidade, se a assistência social está chegando, se está chegando saúde, né? Se está chegando saneamento básico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Será que em um determinado bairro as viaturas conseguem patrulhar? Qual é as condições das ruas? É calçada, não é? Tem muito buraco? Então, se não consegue patrulhar, qual o problema? Vamos tentar resolver. Então, a gente fez esse trabalho para que toda a cidade ela fosse patrulhada. A polícia hoje entra em qualquer comunidade lá na cidade de Toritama sem nenhum problema, sem nenhum problema. E as que a gente tinha dificuldade, né, foram feitas pavimentação, melhorias na iluminação pública. Então o gestor ele tem que analisar os gargalos e o que ele tem de problema, porque a segurança pública ela passa por todas as esferas. Seja saúde, seja assistência social, seja obras, seja urbanismo, seja trânsito. Então, tudo você passa, porque geralmente acontecem as ocorrências e que, querendo ou não, você não consegue se desvincular disso. Então, é importante que o gestor ele consiga captar essas informações, captar não, ele consiga identificar, né, essas situações em cada secretaria, os problemas que todo mundo tem, as comunidades, fazer um estudo, né, de vulnerabilidade do município, para a partir desse estudo ele traçar a sua estratégia de combate à violência. E é importante que seja de forma integrada, porque sozinho não se faz. A Polícia Militar ela não resolve sozinha, a Polícia Civil ela não resolve sozinha, a Guarda Municipal ela não resolve sozinha. O gestor ele tem que ter essa visão de juntar todo mundo, certo? Principalmente o secretário, de juntar todo mundo e dizer, ó,
está aqui e a gente precisa resolver. O problema é esse aqui e a gente precisa resolver. Ok, Alex. Uma pergunta interessante que eu queria fazer, e uma resposta curta é: a questão do privado, que é tão latente aí por conta da feira e do poder econômico, como é que você constrói essa relação com o privado? Para você também não virar um prestador de serviço privado dele, né? E você Não é um é prestador de isso. serviço público, né? Isso. A maior dificuldade que a gente tem é na feira, né? Porque existe o Parque das Feiras aqui, que é onde concentra todo o complexo é, de bancas e lojas, enfim, de comercialização de jeans. Então, a primeira parceria que nós fizemos foram com eles, né? Porque se cruza, dentro da estrutura, se cruza a área pública e privada. Então, é assim, é meio que é difícil de você evitar que você saia para uma área privada. Então, nós fizemos um convênio, né? Um termo de cooperação técnica com todas as forças. Então, lá nós conseguimos montar o núcleo, né, de operações dentro desse complexo, né? Existe uma delegacia lá onde a gente opera lá dentro, né? E aí entra a Polícia Militar, entra a Guarda Municipal e entra a Polícia Civil, trabalhando para todos da mesma forma, tá? Com o objetivo de integrar as ações e principalmente também com os comerciantes, porque como tem muitas lavanderias, como tem muitas lojas, a gente tem um canal de comunicação mais prático para essas pessoas, porque são os que sustentam o município, né? São os empresários, são os empregadores que realmente faz com que a economia ela gire. Então, essas pessoas a gente consegue, né, identificar e fazer um trabalho igualitário para todos. Mas foi uma dificuldade porque, tipo, a gente não queria que esbarrasse nisso. Ah, a polícia está lá porque é para o Parque das Feiras, a polícia está lá. Não. A gente trabalha de forma igual para todas e foi algo que deu muito certo, né? Foi essa integração. Eles já até arcam com a alimentação, né, da tropa no dia da feira. Então, para a gente não sair do complexo, tem a delegacia que atende as ocorrências, tem área para refeição, que a gente faz a refeição lá. Então, eu começo a patrulhar a feira de 3 da manhã, a Polícia Militar depois assume até 8 horas da manhã e depois integra todo mundo até o meio-dia, 1 hora até o meio-dia, às 13 horas, que é o horário que se encerra a feira. E aí O as encerramento é refeições são na feitas lá dentro. sexta-feira ou na quinta-feira? Na quinta, ela começa da quarta para quinta, né, na madrugada, e termina na quinta-feira. Aí o que é que acontece? Aí eles saem, né, os compradores saem de Toritama e seguem rumo a Santa Cruz para concluir suas compras lá. Que vai começar na sexta-tarde, né? Na sexta tarde para madrugada Do sábado, né? do sábado, é. Ok. Uma coisa que eu observei aí, que você falou bem, é na questão do secretário municipal hoje de segurança, como é essa relação com o gestor da guarda, né? Porque você tem o comandante da guarda e tem você, né? Ele é Isso. um funcionário público de carreira, né? Isso. Como é que se dá hoje essa relação? É uma relação de confiança, né? Porque você tem que agregar conhecimento, você tem que agregar confiança. É um cargo comissionado, né? Você escolhe o comandante que você vai ter dentro da sua estrutura. E aí ele vai ser responsável por todas as ações, né? Todas as operações dentro da estrutura. Então aqui nós temos o comandante da guarda, nós temos o subcomandante da guarda, nós temos os inspetores e temos os subinspetores. Então o comandante e o subcomandante, eles não têm uma dinâmica de rotina de horários, porque eles precisam estar identificando tudo. Os inspetores já têm, porque cada plantão, nós trabalhamos aqui com escala de 24/72, então cada plantão tem o seu inspetor, que é o responsável pelo plantão, e tem o subinspetor, que é responsável também, na ausência do inspetor. Então essa hierarquia, ela funciona justamente para a gente manter esse controle e manter as atividades em dias. Cumprimento de ofício, operações em conjunto, tudo passa por eles, né? Eu delego, passa por eles e eu faço o acompanhamento também, né? É importante que o secretário ele não seja de gabinete também, porque quando ele está na rua, ele consegue enxergar
situações que, mesmo que o comandante ele enxergue, mas pode ser que ele não tenha maturidade para tratar com aquela determinada situação. E o contato com a sociedade também é importante porque você recebe muita informação, né? Então sempre eu tô na rua, sempre eu tô ouvindo as pessoas, sempre eu tô participando das ações, a gente está acompanhando. Um elo de ligação muito forte também com o Ministério Público, isso é importante, né? A promotoria ela nos ajuda muito. Quando a gente está com alguma demanda, com alguma dificuldade, eu já ligo para a promotora, que ela é muito parceira da segurança pública, já deixa ela ciente das ações que a gente está fazendo, a gente vai conversando e graças a Deus vem dando certo. No tocante a essa estrutura que você construiu, né? Com parcerias, integração com a Polícia Militar e o Isso. público e o privado, como é que está o grau de maturidade hoje de seu time para a elaboração de projetos? Bom, a gente tem uma equipe aqui que discute bastante, né? Pronto, eu agora estou trabalhando no plano municipal de combate ao uso de drogas. A gente, né, e outra, eu sempre facilito muito para que a tropa ela se capacite, né? Então eu consigo acessos para capacitação importantes. Inclusive hoje tem efetivo nosso fazendo um curso, né? Pela Hoje eles estavam no batalhão de choque hoje, né? Mas é um curso extensivo que a aeronáutica está promovendo e tem guarda municipal lá fazendo. A Exército também, Polícia Militar, Polícia Civil, sempre quando há esses cursos eu costumo mandar alguém para que a gente possa ter, né, profissionais que realmente saibam, né, tomar uma decisão sem extrapolar a questão do abuso, sem nenhuma intercorrência. Então, isso facilita muito, tá? Isso a nível operacional. Eu digo, a nível administrativo, como é que está esse nível de maturidade hoje de desenvolver projeto, de fomentar? Como é que está isso hoje na sua guarda, com o seu time? Isso tá avançado também. Nós temos a parte administrativa, né, que o subcomandante ele conduz, que ele tem a equipe lá responsáveis por projetos, né? Nós temos mais 2 guardas municipais que fazem parte mais 3 guardas que fazem parte do administrativo, né? Nós criamos um núcleo de inteligência juntamente com a Polícia Civil para não ter invasão de competência. Fizemos um núcleo aqui para compilar essas informações. Como a Guarda Municipal ela está diretamente com a comunidade, então eles recebem essas informações e repassam para a Polícia Civil. E essa equipe administrativa é quem cuida dos projetos, né? Projeto de armamento, projeto de dotação bélica, projetos de busca de equipamentos, de recursos do Ministério da Justiça para poder estruturar ainda mais a guarda. Nós conseguimos recentemente viaturas, drones, graças ao empenho dessa equipe. Tem muito a aprender ainda, né? Porque é uma guarda nova, uma guarda que está com 5 anos agora. E ainda tem muito que amadurecer. A gente vai para o 3º concurso agora. Mas tem uma equipe que realmente veste a camisa e faz o dever de casa. Pode falar, Ramalho. Não, falar. Você pode ir lá. Nesse nível que você falou de maturidade, a minha pergunta ela vem da seguinte forma: como é que está hoje a questão do nível do guarda, né? Nível de formação só não, eu digo o nível dele quando ele chega e como é que ele está hoje. É 3º grau, esse cara ele está se capacitando, está investindo nele, como é o apetite dele em termos da evolução dele, pessoal? Isso, a gente busca muito e abre as portas, né, para que o operador ele realmente se sinta, né, acolhido. Então, se a gente abre as possibilidades, mas cabe ao interesse desse. Nós temos uma parte do efetivo que, né, já se acomodou, basicamente isso, porque é o cara que acha que ele não precisa aprender mais, né, isso a gente aconselha. Mas parte da tropa sempre tem a vontade e a necessidade de aprendizado, né? Hoje a gente precisa melhorar muito ainda essa parte, essa evolução do desejo do guarda municipal, né? De aprender, de se capacitar, porque alguns se acomodaram,
mas esses que realmente buscam informação são os que trabalham para prosperar a Guarda Municipal, para melhorar. Porque eu disse, sempre é uma coisa que eu digo, olha, gente, se ou vocês buscam a excelência, ou vocês vão ficar com as mesmas dificuldades que estavam no início, né? Porque foi um trabalho de construção, né? Um trabalho de estruturação, de compra de equipamentos, de projetos para mandar para o Exército, de ações legais, de documentação. Então, eles perceberam o quanto. E eu sempre coloco o guarda junto comigo, tá? Se é para reunião, pronto, nós fazemos parte de uma cúpula de segurança pública na SDS. Eu coloco o guarda municipal comigo, porque ele vai vendo o funcionamento e vai se relacionando com pessoas que têm, né, o que ensinar, e aí eles vão aprendendo. Então, os que têm interesse, né, sempre colocam a gente para poder estar avançando nisso. Os que não têm já são acomodados, é aquele camarada que ele cumpre o cartão programa, né, e acabou. Se vai a hora, vai embora para casa e é esse mundo dele, né? Mas nós temos sim, nós temos uma dificuldade com alguns ainda que precisam evoluir, né? Olá, seguros! A dica de segurança hoje é esse produto aqui chamado Fogo Zero. Ele é um spray, pesa 600 gramas e na verdade ele é um agente extintor de incêndio. Quais classes ele serve? Para qualquer classe de fogo. É bem interessante isso, porque ele é muito fácil de operar, como falei, tem 600 gramas. Opera de uma forma de spray, o que é bem intuitivo, em qualquer posição, para cima, para baixo, para os lados. E visitando o site aqui do fabricante, nós temos aqui fogozeroOficial.com.br. O que me agradou bastante é essa questão de ele ser bem acessível e intuitivo para idosos, portadores de necessidade especial, crianças, gestantes. E nós conseguimos aqui, para nossa audiência e para a comunidade seguros, você vem aqui em Compre Agora, adicionar ao carrinho, e você tem um cupom de desconto que conseguimos aqui para nossa audiência, a nossa comunidade. Você vem aqui e coloca o cupom SLALOM, que é o nome da nossa comunidade, e o número 10. Sierra Lima Alpha Lima Oscar Mike 10. E você vê que o site concede um desconto de 10%. Então ele fica em R$ 355,50 no momento da gravação. Bom, era essa a dica que nós tínhamos para você. Espero que seja útil. Vamos voltar ao programa. Ô Alex, ainda no tema, você é uma pessoa assim, bem proativa, e os gestores municipais aí que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, e a gente está caminhando aqui já para a última parte já do nosso programa. Quais são as skills, né, as habilidades que você recomendaria em termos de inteligência artificial, né, em tempos de inteligência artificial? Você falou que de muita coisa aqui. Aquele gestor de segurança municipal ou aquele gestor municipal que quer criar sua guarda e tal, quais seriam essas habilidades básicas que ele deveria buscar como complemento da formação dele, que é o objeto principal aqui do tema de hoje? Por favor. Bom, o que ele puder aprender em relação a agregar na parte de inteligência, principalmente hoje de inteligência artificial, ele faça. Sistema de monitoramento com câmeras com LPR, reconhecimento facial, estruturas para as viaturas, estruturas internas também para a operação administrativa, né? É importante também você ter ferramentas que facilitem o trabalho, né, da tropa, buscar experiências fora do Brasil também, porque nós temos muita coisa boa para trazer, né, para cá para o Brasil, que lá já acontece, aqui ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, quando ele se debruça nesse universo, ele tem N possibilidades, né, de agregar e melhorar e garantir a segurança do próprio operador.
Porque, por exemplo, operações que antes aconteciam sem o uso do drone, elas terminavam em confronto que, às vezes, o operador ele saía prejudicado daquilo ali. Hoje não, com drone a gente consegue ter um resultado maior. Aí o cara diz, não, mas eu não preciso de drone. Precisa. A gente precisa de drone para monitorar um trânsito, a gente precisa de drone para fazer um levantamento junto com a Polícia Militar, a gente precisa de drone para fazer uma busca de uma pessoa que está perdida numa mata. Então, tudo isso a gente faz lá na cidade de Toritama, certo? Tudo empregando a tecnologia. Tentar criar viaturas que sejam estruturadas para a operação, né, com sistema de informação em tempo real, com comunicação, principalmente comunicação, né? A comunicação ela é importante porque ela evita que o erro aconteça, né? Tivemos um caso recente em Santa Cruz, né, há um tempo, por conta de um radiocomunicador, a gente perdeu 2 combatentes lá da PM e foi muito triste. Então, isso não pode acontecer, a gente não pode dar margem para que isso aconteça. Hoje a gente tem N situações que podem ser empregadas para a segurança pública, né? Câmeras semáforos inteligentes, viaturas sistemas que apontam onde está a ocorrência e o tempo de deslocamento de viatura, a gente tem também como fazer. Então, tudo isso, o que a gente puder dar uma resposta mais rápida à sociedade é importante, porque você traz a credibilidade, né? Hoje a Guarda Municipal, ela tem a credibilidade aqui na cidade de Toritama, em Santa Cruz, porque ela atende as ocorrências a contento, ela vai para os locais que são demandadas que antes não se acontecia. Então, graças a essas informações que a gente consegue complementar, né, e utilizar na parte tecnológica, os resultados eles chegam mais rápido, principalmente para a polícia judiciária, porque quando você tem câmeras, quando você tem dispositivos tecnológicos que auxiliam e reduz o tempo de resposta, consequentemente, você faz a parte preventiva de crimes que poderiam acontecer. Então, eu creio que 92%, 95% dos crimes que aconteceram aqui na cidade de Toritama já foram elucidados com autoria e a motivação, graças ao sistema de monitoramento, que a gente sabe que o carro entrou por uma rua, ele saiu por outra. Então, aí é caro, isso aí, Alex? É caro, mas é um investimento que tem que ser feito. E outra, um bizu. O Ministério da Justiça tem bilhões lá, certo? Só é você fazer um projeto bem elaborado, bem estruturado, seguir, né? Porque às vezes o município não tem paciência de seguir o rito, mas tem muito dinheiro lá que pode ser remetido para os municípios para trabalharem com segurança pública, com tecnologia, com câmeras, com drones. Então isso tudo está lá à disposição, cabe ao gestor correr atrás, montar uma equipe de projetos como o Luciano falou aí, né? E ir atrás porque tem recurso com força lá. A gente agradece esse seu depoimento, porque como eu e Luciano, a gente acredita aqui que essas políticas públicas elas são possíveis, né? E é um jogo ganha, 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 todo mundo ganha, só o infrator da lei que perde nesse Isso. jogo. E onde a gente consegue, nessa gestão proativa, né? E intraempreendedora, a gente consegue levar mais segurança ao São José, a Dona Maria, e de qualquer cidade. Isso. É isso mesmo. Parabéns, viu? Pelo seu protagonismo aí. Eu costumo dizer, Coronel, que a Guarda Municipal tem que ser uma empresa, né? Como a Polícia Militar também, ela poderia migrar para isso, porque quando você coloca um gestor com um cunho de gestão, realmente fazer gestão, você consegue melhores resultados, né? Você consegue chegar onde, basicamente, uma outra instituição que não tem essa pegada de trazer tecnologia, de trazer inovação, de trabalhar com projetos, de ter estudos, né? Ela não faz. Então, com informação, com esses acessos aí que você consegue criar, a resposta para a sociedade ela é mais rápida, e como o senhor falou aí, só quem perde são as pessoas que querem fazer mal ao município, né? Luciano, devolvendo aí para o fechamento. Exato, fiquei feliz hoje, sabia da capacidade aí do nosso amigo Alex, né? Conheço ele aí desde nossas operações Lei Seca, né?
A gente ia lá e ele disponibilizava o time dele, guincho, área para a gente fazer essas estocagens de viatura, né? Isso, Juntamente com o nosso amigo Ivanildo, né, que é isso, parceirão dele, que isso, ainda vem para o programa. Estou tentando convencer ele, junto com o Alex. E dizer assim, a gente fica feliz porque o conceito que a gente muito fala aqui, Alex, é de município inteligente. isso. Então, quando você vem com esse depoimento, só reverbera o que Ramalho Não, muito bem fala através do CIS, né, que é Sociedade Inteligente isso, e Segura, e a gente vê que realmente, quando há uma participação da cúpula, a gente consegue atingir os objetivos que a gente quer, que é que as pessoas se sintam seguras, elas vão se sentir seguras nas cidades ou municípios que elas residem, né? Então, isso. gratidão aí a você, desde já, né? Parabéns aí pelo trabalho. Que esse programa a gente possa replicar ele para Com outros certeza. gestores, né? E que eles Isso. entendam que não existe fórmula mágica, né, Ramalho? Não, Tudo pode ser customizado dentro da isso, necessidade de cada município. Essa é a minha mensagem, isso, Ramalho. isso, com certeza. E Alex, E lembrando daquele projeto que nós fizemos com drone lá no 11º Batalhão, lembra? Exatamente. Pronto, é justamente isso. 2017, alguém chegou lá no 11º com 2 drones para aprender como é que ia fazer no município dele, viu, Ramalho? Isso. Pronto. É uma dica, viu, Coronel Ramalho? Que é o gestor tem que ir atrás, o secretário tem que ir atrás, senão não vai, não. eu costumo dizer assim, Alex, que assim, nesse jogo ganha, essa Isso. questão do conceito de gestão 3D, a gente procurou construir isso e a importância da tecnologia drone como uma câmera que está no eixo volumétrico, né? Nós, na área de segurança, somos muito setados no plano 2D, né? Ou então metros lineares, metros quadrados. Uhum. E o drone, ele dá essa segurança. E a gente está monitorando um cenário prospectivo, com terminando a guerra, por exemplo, da Ucrânia, por exemplo. Isso. A gente sabe que os infratores da lei provavelmente vão ter instrutores à disposição. Então, a gente vai ter que correr atrás disso para poder nos preparar para esse cenário, né? E você com certeza. É um gestor que eu acho, assim, parafraseando o Luciano aqui, é exatamente isso. Um exemplo a ser seguido com essa sangue nos olhos, essa pegada aí de poder correr atrás e evoluir. Aqui fica, inclusive, minha homenagem, meus parabéns a você. Eu estou te dando a palavra para você fazer esse fechamento aos gestores. Então, dê a sua dica aí aos gestores. Tem que correr atrás, é isso então, né? Resumindo? Isso, tem que correr atrás. Tem que correr atrás porque não cai do colo, não, tá? A busca, ela consequentemente, ela vai trazer um resultado positivo para o gestor, sem sombra de dúvidas. A integração, as parcerias, né? Essa pegada tecnológica é a realidade. Eu estava olhando aqui, todo dia você vê situações com drones que são utilizadas na Ucrânia, né? E soldados sendo abatidos aí. E no Rio de Janeiro já estão utilizando drones já para lançar granadas. E a gente tem que se preparar, tem que arrumar dispositivos para que o Estado ele já esteja preparado, né, para quando isso vier a acontecer, que logo vai acontecer, né? Então, o gestor tem que ir atrás. Luciano, então o encerramento aí fica contigo. Só gratidão aí ao meu amigo aí. Eu vou aparecer lá em Toritão para ver o drone dele voando. Me fazer avise. Uma panorâmica lá da sala de vídeo monitoramento dele. Isso. E vou combinar com o Ramalho para a gente fazer um ao vivo, viu, Ramalho? Show de bola. Tempo real lá. Né? Nós estamos aqui desenvolvendo algumas tecnologias juntos, né, como um software para gerenciar essas câmeras, está entendendo? E gerar relatórios, tudinho. E quem sabe a gente não constrói uma parceria, né, Ramalho? Com certeza. Não, sem sombra de dúvida. O que a gente puder colaborar, estamos à disposição. Parabéns aí, Alex. Isso. Tamo junto aí, viu? Qualquer coisa às ordens. Olá, tá bom. Obrigado a todos aí, um abraço aí a nosso amigo Alex Monteiro e abraço aí também a meu amigo Ramalho. Forte abraço a todos. Esse é o canal Segurança TVBR. Se você entende que fez sentido para você e que pode colaborar com o seu município,
por favor, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal. Ficamos aqui, muito obrigado, até mais.